Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação e dessa vez com a correção da FUVEST, e eu vou me aventurar aqui a falar de filosofia, sociologia e quebrar um galhinho em história. Não vou dar grandes explicações de história porque eu não quero, me comprometer demais aí, falar alguma bobagem. Meus colegas são incríveis, eu só estou aqui trazendo algumas ideias, algumas questões para a gente pensar junto, ok? A ideia é que vocês entendam mais porque errou, porque acertou, como é que está indo, e comece a se preparar para a segunda fase, caso tenha passado. Se não tiver passado, se prepare para a próxima tentativa, porque a vida do vestibular é um pouco assim mesmo, principalmente a FUVEST, é um vestibular complicado. Tá? Então, a gente aqui da Escolha Educação deseja que você tenha chegado num bom resultado, dentro das suas condições, dentro da sua capacidade, dentro do que você estudou, que você tenha se desenvolvido da melhor forma. E saiba que tem coisas que acontecem, tá? Tem muitas coisas que acontecem, como ficar nervoso, ficar nervosa, né? Se enrolar um pouco, fazer uma escolha que não é a melhor, acontece, tá? E de antemão já peço aqui que você curta esse vídeo, se inscreva se não for inscrito, que ative o sininho para receber notificações, manda seus comentários, corrige aí se eu falar alguma bobagem, manda uma mensagem camarada aí para a gente participar e criar junto esse grupo, essa comunidade aqui, porque nossa intenção é ajudar, é divulgar conhecimento e ajudar. De preferência, a gente quer ajudar as pessoas que estão precisando mais, a quem falta aula, mas é lógico que está aqui disponível para todo mundo, tá bom? Então são professores, voluntários, todos trabalhando em prol da educação, do esforço para que as pessoas alcancem seus objetivos na vida aí. Então bora lá, vamos começar com filosofia. O fundo azul aqui indica filosofia, na minha escolha a prova é a versão 1, é a prova 1, tá? Vocês vão ver que tem 4 tipos, a gente está seguindo o modelo, o gabarito da versão 1. Então começa aqui com uma questão que traz o Byung-Chul Han, cara, tanto que a gente está falando há tanto tempo aí, desde a pandemia, o filósofo mais comentado, acho que no mundo, né? Byung-Chul Han, pelo menos no Brasil, ele é muito comentado. Então no meu mundo aqui ele é muito comentado. Então vamos ver um texto dele No Enxame, belo livro, curtinho, bom de ler. Perspectivas do digital. Segundo o texto, a mídia digital distingue-se da mídia de massa tradicional por. Então a gente vai em busca da diferença, tá? Entre a mídia digital e a mídia tradicional. E aí tem os itens para a gente pensar um pouquinho. Bora lá. A mídia digital é uma mídia da presença. A sua temporalidade é o presente imediato. A comunicação digital se caracteriza pelo fato de que informações são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação por meio de intermediários. Mediação e representação são interpretadas como não transparência e ineficiência, como congestionamento de tempo e de informação. Uma mídia eletrônica de massa clássica, como o rádio, só permite uma comunicação unilateral. O destinatário da mensagem é condenado à passividade. Hoje não somos mais destinatários e consumidores passivos de informação, mas sim remetentes e produtores ativos. Não nos contentamos mais em consumir informações passivamente, mas sim queremos produzi-las e comunicá-las ativamente nós mesmos. Somos simultaneamente consumidores e produtores. E aqui um fenômeno do nosso tempo, muito válido, né? Então, segundo o texto, a mídia digital distingue-se da mídia de massa tradicional por reforçar a separação entre consumidor e produtor. Não, né? Isso estava na outra mídia, na tradicional. Apostar na passividade do público, isso era da tradicional. Gerar excesso de informação, aqui tem um ponto interessante, que pode te confundir se você ler o livro, né? Principalmente Sociedade da Transparência, que o excesso de informação está lá para nos confundir também. Né, que consolida a estrutura capaz de condenar todos os consumidores à passividade. Não, aqui outro ponto, né, o consumidor aqui nesse sentido também não é só passivo, né? Tá vendo? Não somos mais consumidores passivos, é o que ele está dizendo. Então, provocar presentificação, né, decorrente da dissolução dos intermediários e da combinação dos papéis de consumidor e produtor. Essa é a correta porque, olha só, a mídia digital é uma mídia da presença, presentificação,
né, dissolução dos intermediários da combinação de papéis. Hoje não somos destinatários e consumidores passivos, mas sim remetentes e produtores. Não deixamos de ser consumidores, não deixamos de ser destinatários, só não somos passivos. Esse é o ponto aqui. Então, a D é a resposta correta nesta versão aqui. Aqui uma questão bem bonitinha, né, meu? A gente adora o Calvin, a gente adora Hobbes, né? Calvin Hobbes é o nome de filósofo. E aqui o quadrinho e um texto de Agostinho de Hipona. Quem disse que nunca ia aparecer Agostinho na FUVEST, hein? Sabe o que é estranho? Nada parece mudar de um dia para o outro, mas de repente tudo fica diferente. Quem negaria que os futuros ainda não são? Mas já está na mente a espera dos futuros. E quem negaria que os passados já não são? Todavia, ainda está na mente a memória dos passados. E quem negaria que o tempo presente não tem extensão temporal porque passa em um instante? Todavia, perdura a atenção pela qual o que está presente se encaminha para a ausência. Então aqui a gente está falando de um texto que coloca, assim como no quadrinho, uma sensação, uma percepção de contrariedades. Então vamos ver. Gente, eu devia ter olhado aqui a primeira pergunta, foi mal. Eu me empolguei porque eu não aguento ver o Calvin, eu já fico emocionado, né? Então, ao propor uma aproximação entre a fala do personagem Calvin no quadrinho e o texto citado das Confissões de Agostinho, é possível encontrar semelhanças com relação à descrição do tempo e sua compreensão filosófica. Dentre as afirmativas a seguir, qual delas pode ser considerada verdadeira para ambos os casos? A passagem do tempo é ilusória? Bom, pelo contrário, né, aqui poderia dar essa sensação, né, no quadrinho. Mas, no texto do Agostinho, não, porque ele está afirmando que a aparência não desabona a existência, o estatuto de existência da coisa. Por exemplo, né, quem negaria que o tempo presente não tem extensão temporal, porque passa em um instante. O instante já é uma extensão temporal, por mínima que seja, é uma extensão temporal. Tá? Então, olha só. O tempo desfaz a mudança? Não, parece que a mudança é uma constante tanto quanto o tempo, né? Não sei se você muda-se de um dia para o outro, mas de repente tudo fica diferente. É mudança e tempo passando. Há um paradoxo na compreensão do tempo? Aqui a gente já começa a achar uma boa alternativa. Por quê? Porque parece uma coisa e parece outra ao mesmo tempo, e aqui a gente tem a sensação, a compreensão de coisas sempre contrárias, né? Que o presente encaminha para a ausência e tal. Então, o paradoxo parece ser um bom termo aqui, e a resposta correta é a C. Vamos ver as outras, né? Os momentos do tempo identificam-se entre si. Se fosse isso, seria imóvel, tudo imóvel, imobilismo, né? A ruptura completa entre o tempo presente e o futuro. Não, né? A gente sabe que a mente faz uma conexão entre essas coisas. Então, essa é uma questão sobre tempo que você consegue com a sua leitura. Provavelmente ninguém estudou isso aqui no ensino médio, ninguém. Dificilmente um professor pegou esse tema para discutir. Se pegou, foi assim, muito por uma condição. Geralmente essa discussão a gente faz falando de Heráclito, tá? Mas não tanto assim, mas mesmo assim é uma boa reflexão. Talvez Bergson tem também um filósofo que traz bastante dessa discussão, tá? Bem legal essa questão, ao meu ver. Vamos lá, entrei numa discussão com os professores da escolha se essa era uma questão de filosofia, se era uma questão de linguagem, e aí eu falei, deixa comigo porque, cara, eu adoro Edmund Husserl, né? O pai da fenomenologia. Não que ele tenha inventado o termo, mas que a corrente filosófica, né, é muito devedora ao Edmund Husserl. Né? Então vamos lá. Qual situação reproduz essa estrutura de equiparação exibida na charge? Então tem a charge e a estrutura de equiparação. Né? A gente tem aqui, vai provavelmente ter o conceito, né? E aí você vai ver que tem textos de Husserl, tem um quadrinho, uma tirinha, uma charge aqui, tá?
Então, se compreendo um outro ser humano, penetro profundamente no horizonte do que lhe é próprio. Então, logo me depararei com o fato de que, assim como o seu corpo se encontra no meu campo de percepção, também o meu corpo se encontra no dele. E que, em geral, ele me experiencia sem mais como um outro para ele, tal como eu experiencio como outro para mim. Ou seja, a gente tem uma sensação semelhante da percepção que temos do outro. E isso é uma reflexão bastante incomum das pessoas fazerem, né? Um reconhecimento de quem tem muita consciência, né? Reconhecer que o modo como eu vejo o mundo, as pessoas do mundo também vão me ver. E por isso caberia alguma condição do que eu olho e vejo no outro, algo em mim também, né? Então, aqui a tirinha. Imigrantes ilegais trazem crime, drogas e violência. E aparecem indígenas mais do norte, né? Da América do Norte. Nós sabemos, porque supostamente os colonizadores, né? Supostamente não, né? Eles trouxeram crime, drogas e violência. Isso é verdade, né? O filósofo Edmund Husserl propõe uma reflexão sobre como cada pessoa estabelece relações com as outras. Ocorre uma equiparação dos pontos de vista, de modo que cada uma aparecerá às demais não como uma consciência incomparável, mas justamente como uma outra pessoa. Essa ideia ajuda a entender a perspectiva crítica contida na charge. Certas condições ou características que percebemos como depreciativas em outras pessoas também podem ser percebidas da mesma maneira pelos outros em nós, ok? Qual situação reproduz essa estrutura de equiparação exibida na charge? Torcedores de diversos times de futebol se reúnem desanimados para assistir a um jogo da seleção. Não parece, né? Não parece que há essa mesma questão aqui, né? Não vejo. Religiosos conservadores sugerem banir livros eróticos doados por desconhecidos para a sua comunidade. Não, porque aí você vê uma visão meio única, né? Continuam enxergando, né? O conservador, ele vai fazer isso meio que naturalmente, né? E não tem aqui um outro olhar para ter essa confusão. Precisa de um outro olhar. Aqui também não tem outro olhar. Com medo da violência, um homem passa a andar armado na rua e assusta transeuntes. Tem outro olhar, o transeunte. Ele tem medo da violência, mas ele causa medo aos outros. Então, a C parece correta porque cria uma situação semelhante à da charge. Vamos ver as outras, né? Um homem acusa uma mulher de racismo e algumas testemunhas confirmam a versão dele para a polícia. Então, tem uma visão que está semelhante entre o acusador e pessoas que estão assistindo ali e que testemunham. O trabalhador denuncia o chefe ao chefe um colega por assédio moral, mas esse último não é punido. Bom, aí falta né, se esse que denuncia também fosse um assediador, né, aí seria uma condição semelhante. Mas aqui a C é a única que traz, dá para responder com a sua leitura, ok? Apesar de trazer aqui uma questão filosófica, aqui a filosofia funcionou mais como base para uma boa leitura, tá bom? Não demandava tanto, né, da filosofia. Aqui eu separei uma questão que tem a ver com inglês e que tem a ver com filosofia porque trazem as falácias como argumentos, uma reflexão sobre as falácias. Se você não consegue ler aqui, você vai ter uma dificuldade, principalmente você precisa ler o terceiro quadrinho, tá? O terceiro quadrinho é o mais importante porque é o que está mencionado aqui na pergunta. Vamos à pergunta, olha só. No terceiro quadrinho da história, está repetido aqui, foi mal, gente. Uma personagem se serve de um argumento falacioso bastante conhecido a fim de persuadir o outro. Esse argumento pode ser classificado como um caso de qual tipo de falácia? Então a gente já compreende aqui que tem alguns tipos de falácia. Sim, há alguns tipos de falácia, e as falácias elas foram organizadas pelos pensadores da lógica para tentar ensinar os seus discípulos, né, no caso Aristóteles e outros, né, ensinarem seus discípulos a enfrentar pessoas, principalmente no começo lá os sofistas, que utilizavam de retórica e de maneiras, de técnicas para vencer os debates, nem sempre pelo argumento e pela razão, tá?
Então, falácias são argumentos que podem até parecer à primeira vista bem construídos, logicamente, mas são falhos, seja em termos de uso da linguagem, de pertinência temática ou de correção formal. Os primeiros estudos sistemáticos das falácias foram feitos pelo Aristóteles, pelo filósofo Aristóteles, que classificou alguns dos argumentos falaciosos mais comuns. Então, ataque à pessoa, apelo à piedade, apelo à força, ambiguidade e apelo à ignorância. Tem esses 5 aqui como opções. E aí, qual é o do terceiro, né? Aqui tem ajuda psiquiátrica, né? E ele está pedindo, está pensando, está agradecendo a ajuda, mas quer uma outra opinião. E aí a pessoa fala que se apenas, tudo bem eu pedir uma segunda opinião, tudo bem, desde que você não se importe de eu tacar a sua cabeça nesse negócio aí que você está sentado ou vice-versa, enfim. Tá vendo que numeraram aqui também para facilitar, ó, 1, 2, 3, 4, tá? E aí, né, ele evita, né, dar continuidade a essa conversa, fala, não, tá tudo bem, suas opiniões estão ótimas, ok? Então, olha só, para mim a resposta correta aqui é C, apelo à força. Não é, apesar de ter um ataque à pessoa, aqui não está falando do ataque à pessoa como aquela questão assim de falar da moral da pessoa, diminuir, que ela não tem moral para dizer, ela não tem valor para dizer determinada coisa. Não apela à piedade, não trabalha com ambiguidade também. Você podia entender ignorância como uma forma de violência, uma forma de ignorância como termo da violência, mas não, aqui é apelo à força, né? A força para vencer no debate. Aqui outra questão de inglês, usando filosofia, cara, muito louco, muito legal. Eu não vou ler aqui para não passar vergonha, porque a minha tradução eu consigo entender bem, eu leio e tal, mas não sou um tradutor, né, da melhor qualidade. Mas, tá vendo, ó, o dicionário Cambridge de filosofia, tá? E aqui, conforme o verbete, a justiça substantiva pode ser definida como a aplicação imparcial e consistente de princípios éticos e morais. Isso pode te dar, se você não leu aqui, pode ser que você considere essa, mas tem que tomar um certo cuidado, porque os princípios éticos, eles são uma coisa, outra coisa é a lei, e outra coisa é o fato, são coisas diferentes, são os fatos, é a realidade. Uma coisa é o princípio ético, outra é a lei ou a regra, né? E aqui é um princípio moral, mas estamos falando de princípio, né? Não estamos falando da moral estabelecida em si. E outra coisa é a realidade. Então, imparcial significaria não considerar elementos da realidade, que às vezes atenuam, né, uma situação. Então, ele vai falar, por exemplo, aqui o Aristóteles vai falar de tratar sempre com moderação, com tentativa de obedecer à lei, mas ao mesmo tempo tratar todo mundo com uma certa igualdade, uma certa justiça, né? Uma certa equiparação, né? Dando às pessoas ali pelo menos a possibilidade de se manifestarem, dizerem seus porquês, né? Mas não é só aplicar a lei, né? O texto mostra isso, não é apenas aplicar a lei. Promoção de punições rigorosas, não é a justiça. Distribuição de recursos econômicos de maneira equitativa, com ênfase no coletivo. Isso também não é justiça, tem uma discussão enorme sobre isso no Platão, né? Ele falando, tem pessoas que precisam comer mais, pessoas que precisam comer menos, né? E pensando na diferença entre um bebezinho e um adulto, né? Por exemplo, né, cada um precisa de um alimento diferente, numa quantidade diferente. Garantia de que todos recebam o que lhes é devido, contemplando direitos individuais. Essa é mais correta, né? Conforme o verbete. Garantia de que todos recebam o que lhes é devido, contemplando direitos individuais. Tá? Proteção exclusiva dos direitos das minorias? Não. O que a justiça tem que ser para todos. E aí, gente, se você não leu o texto, você ficaria muito em dúvida entre A e D. Tá? Mas se você tendo lido o texto e conhecendo o debate filosófico, facilitaria. Tendo conhecido o debate filosófico, facilitaria responder a D, tá? Sobre justiça. Porque a tal da aplicação imparcial não parece justa. Porque a justiça se faz cada caso como um caso.
né? Você tem que julgar separadamente os indivíduos e não simplesmente sair aplicando a regra. Essa aplicação imparcial da regra, ela pode fazer cometer injustiças, tá certo? Então, olha aí, bastante coisa para falar de filosofia. Vamos falar agora de sociologia, apesar de algumas realmente não serem apenas sociologia. Eu só estou trazendo aqui porque traz temas que a gente discute muito nas aulas de sociologia e você poderia responder com o seu escopo, com a sua cultura sociológica. E aqui uma página belíssima, né? Olha que bonita os adereços, né? De Glicéria Tupinambá, né? É muito legal isso aqui, a arte, né? Que está posta aqui, que está discutida no texto. Texto 1, vamos lá. Aliás, é a pergunta aqui, ó, né? Qual que é? Pergunta, né? Com base nos textos e na imagem, assinale a alternativa que relaciona corretamente as reflexões apresentadas à importância da arte e dos artefatos culturais na discussão sobre questões indígenas no Brasil, tá? Então, qual relaciona direitinho, né? Vamos ver os textos. Afinal, depois de ver todas as coisas daquele museu, acabei me perguntando se os brancos já não teriam começado a adquirir também tantas de nossas coisas só porque nós, Yanomami, já estamos começando também a desaparecer, porque ficam nos pedindo nossos cestos, nossos arcos e nossos adornos de penas, enquanto garimpeiros e fazendeiros invadem nossa terra. Davi Copenaua, Queda do Céu. Texto 2. Em seu trabalho, Glicéria debruça-se sobre a artesania do manto tupinambá, símbolo das tradições ancestrais de seu povo. A artista chama do cosmo técnica a feitura do manto e hoje busca compreender qual era a sua função cultural e social em sua comunidade. Recentemente, a artista esteve na Europa e encontrou mantos datados do século XVII, que foram levados do Brasil ao longo da colonização, na Dinamarca. Segundo Glicéria, hoje as pessoas entendem o manto como arte contemporânea, mas eu vejo muito além. É um ancestral nosso. A reflexão de Davi Copenaua sobre a apropriação de objetos indígenas por museus e a pesquisa de Glicéria Tupinambá sobre o manto tupinambá em contextos europeus permitem explorar diversas dimensões da arte indígena. Com base nos textos e na imagem, assinale a alternativa que relaciona corretamente as reflexões apresentadas à importância da arte e dos artefatos culturais na discussão sobre questões indígenas no Brasil. Então é uma questão sobre arte, é uma questão sobre filosofia da arte, é uma questão sobre cultura indígena, é sobre história, tá? É uma questão multidisciplinar, muito interessante. Então, A arte indígena, ao ser exposta em museus europeus, perde seu significado original e se transforma apenas em objeto de decoração desvinculado completamente de suas raízes culturais e simbólicas, de acordo com Davi Copenaua. Não, ele não está questionando o objeto, ele está questionando a atitude do colonizador, né? Não o objeto não se desvincula, nunca, tanto que a própria Glicéria fala que é um ancestral. Glicéria Tupinambá, ao retomar elementos tradicionais em suas obras, busca uma representação autêntica que resiste à domesticação cultural imposta pelos colonizadores, valorizando o aspecto utilitário desses objetos. Não é pela utilidade que o negócio tem valor, tá? E isso aqui fica difícil para alguns entenderem, né? Porque começa até que ok, né? Ela realmente resiste à questão da domesticação, tá claro que ela quer valorizar a cultura do povo, mas não é pela utilidade que tem valor. O trabalho de Glicéria Tupinambá, ao redescobrir os mantos tupinambá na Europa, revela como a arte indígena pode servir como uma ponte para o entendimento e a valorização das culturas indígenas por sociedades que historicamente as marginalizaram. Não vejo isso aqui, tá? Não vejo essa discussão, não vejo esse encantamento pelo outro interessado na sua cultura para valorizar, tá? D. Para Davi Copenaua, a guarda de artefatos indígenas em museus na Europa é uma forma eficaz de preservação e valorização da cultura indígena. Não foi isso que ele falou, né? Isso aqui seria síndrome de Estocolmo. E. A arte, como mostrado por Glicéria Tupinambá, atua como um meio de resistência cultural em que elementos tradicionais são recontextualizados para contestar narrativas coloniais e reafirmar identidades indígenas em face de processos de desapropriação e desaparecimento. É isso. Não tenho o que falar, tá? É uma tradução
Vejo aqui muita semelhança com a maneira de produzir questões da Unicamp, da Unesp, tá? Traduzindo os textos, beleza? Então é um item que traduz muito bem a discussão, tá? Isso é bem legal. Vamos lá. Essa questão também vejo interdisciplinar, deixei branquinho aqui porque é interdisciplinar com língua portuguesa. Tá? Assim como tinha aquela que ficou na dúvida com linguagem, eu vejo aqui uma questão de sociologia, porque está falando de um fenômeno social do nosso tempo, mas ao mesmo tempo ela é uma questão que serviu para discutir conectivos, para discutir questões aqui típicas da linguagem, da língua. Tá? Então textos para a questão 10 e 11, mas nós vamos falar só da 10 aqui. O que se torna possível o surgimento de uma cultura do cancelamento é um cenário em que os detentores de poder econômico e político vislumbram a utilização de valores morais como valores de mercado, seja no campo da publicidade, seja no campo da responsabilidade social da empresa. O conjunto de valores defendidos pelos movimentos sociais que lutam por reconhecimento e respeito à diversidade tornam-se atributos exigidos por diversas empresas como elemento fundamental de suas escolhas de investimento. Sendo assim, a sanção específica realizada pelos agentes do cancelamento procura atingir não a liberdade do sujeito que supostamente ofende valores morais relevantes, que seria o instrumento coercitivo tradicionalmente previsto no direito penal, ou mesmo buscar reparações indenizatórias, instrumento de resposta a atos ilícitos no direito civil, mas sim impedir, restringir ou infligir danos na trajetória econômica e ou profissional do sujeito cancelado. Nesse contexto, a cultura do cancelamento representa um mecanismo de eliminação do mercado, em casos considerados graves ou, em outros casos, de mera diminuição relativa do capital de sujeitos ineficientes em favor competitivo específico, como inadequação de valores morais ostentados por atos e ou palavras em determinados ambientes sociais. Uma vez eu fiz um podcast em que eu falava um pouco sobre cancelamento, uma galera não gostou, outros gostaram, e lá eu falava de uma certa tentativa do público, né, do povo, das pessoas que usam, povo não é uma boa palavra aqui, mas do usuário de rede, né, de rede social, de defender originalmente uma punição para aquele que não é punido, em boa parte por causa da sua condição social que lhe protege, ou porque são coisas, são questões, são temas que precisam vir à tona e que ainda a sociedade ainda não conseguiu evoluir para debater, para discutir. Então olha só, vamos lá. Segundo o texto, a cultura do cancelamento busca punir transgressões a valores morais caros aos canceladores com danos à vida econômica do cancelado. Essa é a resposta. Porque está aqui, né, representa um mecanismo de eliminação do mercado, né, aqui restringir ou infligir danos na trajetória econômica ou profissional do sujeito cancelado. Então, aplica instrumentos coercitivos do direito penal? Não. É uma resposta natural à emergência de movimentos? Não é natural, né, é cultural. Elimina profissionais do mercado com o objetivo de desmoralizar? Não elimina, a gente sabe que inclusive às vezes até ajuda, né? Visa aumentar a competição entre as empresas? Também não. Então só tinha o A como algo viável para responder essa pergunta, se você entendeu o texto e se você conhece um pouco da cultura do cancelamento. Tá? Então, bora para a próxima. Questão 12, uma questão que vai trazer uma reflexão que pode ser analisada num ponto de vista, sei lá, histórico, né, por envolver extrativismo e colonialismo, né, de uma forma atualizada, mas também a gente está falando aqui de questões, né, da vida social, a gente está falando de maneiras de compreensão do comportamento das pessoas e das empresas, da sociedade, e isso é papel muito da sociologia, tá? Então vamos à questão. Considerando os excertos apresentados, é correto afirmar que extrativismo de dados e colonialismo de dados são conceitos desenvolvidos por Morozov e Coudray para nomear e descrever fenômenos. Vamos ver quais são esses fenômenos, tá? Em Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, Morozov estabelece um paralelo com os setores extrativistas de recursos naturais como o petróleo, colocando no centro da discussão o modo de produção dessa economia, que ele chama de extrativismo de dados.
Apesar de a frase "os dados são o novo petróleo" ser um chavão fraco em termos conceituais, Morozov acha o modismo útil para debatermos a matriz extrativista desse modo de produção, em especial a forma como as grandes empresas de tecnologia continuam escavando a nossa psique, tal como as empresas de petróleo escavam o solo. Texto 2. Colonialismo de dados é um modo de configurar o mundo inteiro de tal forma que um recurso novo possa ser extraído, e esse recurso é a vida humana, a partir da qual se pode extrair um valor econômico. Sustentamos que os modos nos quais este novo colonialismo opera, as escalas nas quais opera, diferem do colonialismo histórico que tão bem entendemos, mas a função, a finalidade subjacente, o núcleo desse novo colonialismo é exatamente o mesmo do colonialismo histórico. É o de despossuir, apropriar-se dos recursos do mundo para o bem de uns poucos, de uma parte do mundo. Então, a gente vê aqui o texto de Nick Couldry e do Rafael Zanata falando aqui sobre Morozov. Então, são textos, são conceitos desenvolvidos para nomear e descrever fenômenos baseados em mecanismos inéditos de acumulação de dados na história, de amplo alcance, complementares e centrais para diferenciar a atual fase do modo de produção capitalista. Então, temos aqui uma possibilidade, essencialmente diferentes, pois enquanto o extrativismo trata de uma relação das empresas de tecnologia com a psique, o colonialismo trata de uma relação dessas empresas com a vida humana. Eu não sei, a saber não bate, porque me parece incoerente extrair da psique, mas não da vida humana, cuja lógica de apropriação é diferente daquela verificada em relação ao petróleo, que explica os limites da comparação entre os dados produzidos por usuários da internet e o petróleo. Correspondente a duas formas análogas de apreender transformações do capitalismo contemporâneo, referindo-se a práticas que surgiram no passado, colonização e extrativismo, e com as quais compartilham finalidades. Olha, essa aqui é muito forte. E aí, vamos lá, o que ela tem que a A não tem, Aqui ele está falando de mecanismos inéditos de acumulação de dados na história, de amplo alcance, complementares e centrais para diferenciar a atual fase do modo de produção capitalista. Aí não faz uma menção aos fenômenos históricos, que é bem importante aqui. A gente está falando que esses conceitos descrevem fenômenos, sim, de uma nova fase do capitalismo, de uma prática comum do capitalismo, mas aqui falta toda essa correspondência com o passado, com a prática capitalista do passado, mostrando que se mantém na mesma lógica, apesar de mudarem-se os métodos. Então, D, resposta correta. Abrem possibilidades para que alguns países desprovidos de recursos valiosos se apropriem de dados? Não, Continua, a gente está falando de colonialismo, a gente está falando daqueles de sempre, E aí, lógico, é uma questão que opera com muitos sentidos. Essa questão aqui eu pus verdinho porque e rosa, vermelho, sei lá que cor é isso. E aí ela está batendo um pouco com geografia, Porque falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável, eu vejo muito meus colegas de geografia trabalhando esse tema. E aqui também dá para falar um pouco de educação física, dá para falar muito da área de educação física. Então as questões estão bem pensadas. A FUVEST sempre foi um baita vestibular, sempre foi e continua, e seguindo aqui uma linha muito interessante para a gente pensar a realidade. Então, olha o símbolo, Atingir, qual que é a questão, Com base no exposto, é correto afirmar, vamos lá ver qual que é a questão correta aqui. Atingir a igualdade de gênero é uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da ODS, de número 5 da Agenda 2030, adotada pela ONU em 2015. No cenário esportivo, é possível identificar alguns avanços em relação ao alcance desta meta, conforme reconheceu a jogadora brasileira de futebol, Marta. Quando as atletas do sexo feminino têm a chance de se destacar, os resultados são enormes, e para isso a Copa do Mundo Feminina de 2019 foi realmente uma virada no jogo.
A audiência global do torneio ultrapassou 1 bilhão de pessoas. A Olimpíada de Paris de 2024, por sua vez, estabeleceu pela primeira vez na história a paridade de gênero em todos os esportes olímpicos, com 5.250 vagas destinadas a cada sexo. Apesar das conquistas, o caminho rumo à igualdade de gênero continua. Com base no exposto, é correto afirmar: as práticas esportivas devem ser consideradas como práticas sociais, pois claramente refletem em sua realidade as potencialidades e o retrocesso da sociedade. Sendo assim, as mulheres já atingiram o mesmo nível de destaque que os homens na sociedade contemporânea. Não, né? Ainda não. Tem grandes avanços, mas não é isso. Os grandes eventos esportivos conferem às mulheres uma visibilidade muitas vezes camuflada na sociedade. A visibilidade gerada para atletas em cenário esportivo a partir dos grandes eventos demonstra o quanto elas já atingiram em totalidade seu status social e caminham no sentido de alcançar a agenda dos ODS. Não, né? Ainda não. As mulheres atletas têm vagarosamente alcançado mais possibilidades de inclusão e participação junto ao mundo esportivo, porém a igualdade de gênero ainda se mostra uma meta distante de ser alcançada quando se observa a baixa proporção de mulheres ocupando cargos de gestão e liderança no cenário esportivo. Interessante. O mundo esportivo não tem implicação direta junto ao alcance das metas do ODS, não, né? O esporte tem sido um importante fenômeno de promoção das mulheres, mas sua influência é limitada à prática profissional de modalidades esportivas mais populares, sem potencial de contribuir para a igualdade. Quando você vê já depreciando aqui, você sabe que não é. Resposta C. Mais moderada, mais equilibrada, com uma análise mais abrangente do mundo, tá? Se por um lado tem atletas no mesmo número, você conhecendo um pouco esse cenário, né, das instituições, e aí demanda um pouco de cultura, você sabe que quem domina são os homens, né? Isso é um fato ainda. Ok? Vamos em frente. Essa questão de sociologia / geografia. Aqui a gente entra em história, mas ao mesmo tempo um pouco de sociologia, porque também opera com esse tema, com a questão do papel social das mulheres. E aí, curioso, né? As imagens mostram páginas de uma cartilha de alfabetização produzida durante o governo Juan Domingo Perón, na Argentina, de 1946 a 1955. As ilustrações você vê aí do lado, né? Mi mamá, falando da mãe, né? Você vê a mamá, mi mamá, me vê, eu, Eva, amo a mamá, Eva Evita Perón, né? Eva Perón. Então, tipo, cara, muito louco isso aqui, né? Mas é curioso que tem uma idealização do papel da mulher, de certo modo, aqui, e tem também uma propaganda, né? Tá claro que é uma propaganda, tá? Livro de leitura inicial, tá? Ó, ensinando leitura inicial com os símbolos, né, do Estado. Então vamos lá, as ilustrações atribuem valor idêntico à presença de homens e mulheres nas esferas pública e privada? Não, né? Revelam a neutralidade do material em respeito à posição política? Também não. Ressaltam a importância da formação intelectual das mulheres? Não. Fazem propaganda do regime político e demarcam as funções da mulher como mãe e esposa? Pois é, tá aqui. Essa é a resposta. Desenvolvem crítica político-partidária? Crítica não, né? Enfim, fazem propaganda do regime político. Isso é perfeitamente correto. Tá aqui, né? Fazem propaganda. Demarcam funções da mulher como mãe e esposa, né? Falando aqui da mãe e falando aqui dela quanto esposa. Tá certo? Então, é curioso, boa questão, mas você responderia pela sua capacidade de leitura e pelo seu conhecimento, né, de contexto. Da América Latina, isso é importante. Essa questão, ela é uma questão de sociologia clássica. Ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber é clássico. Só que a gente sabe que quem muitas vezes trabalha esse tema são os professores de história no Brasil, né? Em muitos lugares não se tem sociologia ainda com a qualidade que devia ter. Em muitos lugares não tem história com a qualidade que devia ter. E aí é um ou outro que vai trabalhar com esse tema. Até mesmo professores de ensino religioso, no ensino fundamental, de acordo com a BNCC, podem tratar desse tema.
Então tá aí um tema bastante interessante, tá? Leia o excerto a seguir, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, e a pergunta é: a partir da ideia expressa no excerto acerca da relação entre o desenvolvimento do capitalismo e alguns elementos da doutrina calvinista, é correto afirmar que, cara, se você conhece bem esse texto do Max Weber, você não precisaria nem ler o texto, tá? Porque aqui a resposta é marcante, é a compreensão do texto, tá? Mas é por isso que eu insisto a importância de ler esse texto, pelo menos os textos mais importantes ali dos 3 primeiros capítulos, tá? Do primeiro livro da Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que vão falar do extrativismo, né? Do extrativismo não, do extrato social e a estratificação social, né? E a questão de classe, do surgimento do capitalismo e da ideia do calvinismo também. Vamos lá. Então, temos que nos emancipar da seguinte visão, que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Por outro lado, não se deve de forma alguma defender uma tese tão disparatadamente doutrinária que afirmasse que o espírito capitalista pôde surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto se e em quais pontos poderemos reconhecer determinadas afinidades eletivas entre certas formas da fé religiosa e certas formas da ética profissional. Por esse meio serão elucidados o efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material. Cara, o texto ajuda pouquíssimo, tá? Por isso que é importante você conhecer aqui, né? Então, vamos lá. O espírito capitalista pode surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Quais, né? Bom, e aí você precisa conhecer um pouco a reforma, saber que a reforma tem 4 movimentos, né? Você tem luterano, calvinista, anabatista, você tem anglicano, e que o mais importante aqui na análise do Max Weber é luterano e calvinista. Calvinista pela doutrina pela teologia da prosperidade, ou da predestinação, na verdade, prosperidade veio depois, e no caso do luterano pela questão da vocação. Bom, vamos ver o que está posto aqui, né? Então é correto afirmar que as ideias calvinistas impulsionaram o capitalismo e levaram os comerciantes germânicos a buscar acumulação irrestrita de capitais. Apressadamente você pode correr o risco de pensar nisso, mas não são os germânicos. Não são só os germânicos. É na Suíça que acontece a reforma calvinista primeiro, então em vários lugares, inclusive na Saxônia tem um papel bastante importante dos calvinistas, tá? Surgindo o puritanismo aí. Então, o crescimento acelerado dos mercados consumidores facilitou no século XVI a aceitação das ideias calvinistas pelos banqueiros e negociantes europeus. Não é bem isso. Tem vários outros fatores aqui, né? E tem uma questão um pouco mais do Max Weber de como o discurso pastoral, né, dos pastores, ele é fundamental para criar uma ética que vai ser como, sei lá, gasolina para o capitalismo da época, tá? Em parte a gente vai ver em outras, por exemplo, o interesse de trabalhar, né? As condições materiais, sociais e políticas da Europa Central contribuíram no século XVI para a expansão do capitalismo e para a repressão do calvinismo? Não. A união entre os comerciantes contra o Império Sacro Romano-Germânico e contra o Papado determinou a adoção de práticas capitalistas e calvinistas na Europa medieval. Por mais que tenha acontecido algumas uniões, assim, mas ela não é muito com o calvinismo no primeiro momento, mas com o luteranismo, né? Bom, e a defesa calvinista do trabalho árduo e estímulo ao comportamento austero do crente tiveram impactos positivos na formação de condutas adequadas ao desenvolvimento do capitalismo. Essa aqui é a resposta. Então, como o crente, né, o crente calvinista, ele pensa que precisa mostrar os sinais da eleição de Deus, né, por meio do progresso, por meio do crescimento econômico, ele vai trabalhar muito, e isso vai ajudar o capitalismo
enormemente, tá bom? Então tá aí, estudem Max Weber, tá? Sempre aparece alguma coisa, estudem porque ele é um clássico. Vamos em frente agora só com questões de história, e aqui eu vou fazer uma análise bem simples, nada de muito profundo, tá? Vamos em frente, né? Caminhos e Fronteiras de Sérgio Buarque de Holanda. De acordo com o excerto, a ocupação territorial da América Portuguesa pelos colonizadores foi inicialmente marcada. Lembra que ele é um cara muito útil na sociologia, mas aqui é uma questão mais marcada. Tá misturado também, mas eu acho que tá um pouco mais para a história. E assim como brancos mamelucos se aproveitaram, não raro, das veredas dos índios, olha só, há motivos para pensar que estes, por sua vez, foram em muitos casos simples sucessores dos animais selvagens, do tapir especialmente, cujos carreiros ao longo dos rios e riachos ou em direção a nascentes de água se adaptavam perfeitamente às necessidades e hábitos daquelas populações. De acordo com o excerto, a ocupação territorial da América Portuguesa pelos colonizadores foi inicialmente marcada pela construção de caminhos que os afastassem dos cursos dos rios? Não, pelo contrário, né? Parece que o curso do rio tem importância, tá? Pela desconsideração das rotas de deslocamento abertas pelos animais? Não, está dizendo que o animal ajudou. Pela utilização de picadas abertas pelas comunidades indígenas? Picada é aquela limpada que se dá no caminho para você seguir mais ou menos igual, sem necessariamente destruir a mata, tá? Você vai cortando ali, você vai andando ali, vai tipo moldando um caminho, você vai achando também caminhos entre as árvores, entre a vegetação. Então, essa aqui parece mais correta, vamos ver as outras. Pelo emprego de tropas de muares, responsáveis por abrir trilhas nas matas, não parece, porque estamos falando de trilhas já mais ou menos aproveitadas. Pela exploração do transporte fluvial e marítimo por meio de pirogas, não. Então, correta aqui é C, tá bom? Vamos em frente. Essa é uma questão muito medieval. Aqui, geralmente, esse conteúdo geralmente é um conteúdo de história, né? João Damasceno, monge teólogo cristão do período medieval, dirige-se contra o movimento iconoclasta. Então, o que é o movimento iconoclasta? É um movimento, né, bizantino contra os ícones, sabendo que a cultura bizantina é uma cultura do ícone, né? Cultura religiosa do ícone. Então, tinha um imperador bizantino que fala, a partir de agora não vamos ter ícones. E o texto aqui ele defende uma outra coisa, né? Ele está dito aqui, né? Contra o movimento iconoclasta, tá? Eu não venero a criação mais do que o Criador, mas venero a criatura criada como eu sou, adotando a criação de maneira livre e espontânea, de modo que ele, divino, possa elevar nossa natureza e nos tornar partícipes de sua natureza divina. Sendo assim, eu me atrevo a fazer uma imagem do Deus invisível, não como invisível, mas como tendo se tornado visível por nossa causa, tornando-se carne e sangue. Eu não faço uma imagem da divindade imortal. Eu pinto a carne visível de Deus, pois é impossível representar o Espírito e ainda mais Deus que dá vida ao Espírito. E a gente sabe que o ícone é uma representação de Jesus. O que dá valor a um ícone, qualquer que seja, é Jesus. O ícone de Maria tem valor por Jesus. Jesus está na imagem. Então, João Damasceno aqui e tal, vamos lá. Ele se dirige contra o movimento iconoclasta ao colocar a criatura no mesmo nível do Criador? Não. Reduzir a divindade a seus elementos materiais? Também não. Inclusive ele fala que não é possível o espírito ser materializado. Identificar a imagem visível com a natureza divina? Também não. Negar o dogma da divindade de Jesus Cristo? Não. E justificar a veneração de imagens sagradas. Ele justifica dizendo que ele está venerando a imagem, a carne de Jesus. Pode fazer imagem porque Jesus é concreto. O judaísmo não fazia imagem porque não tinha Deus concreto. Só tinha essa experiência profunda, né? A experiência da sarça, por exemplo, que não tem imagem. Enfim, né? A sarça dizendo para Moisés, diga que eu sou, enviou. Tá? Vamos lá que o tempo, essa aula está muito longa.
13, vamos lá. As formas de colonização ibérica e inglesa na América foram, durante muito tempo, consideradas processos isolados, estruturados em dois modelos opostos, as colônias de exploração e as de povoamento, respectivamente. No entanto, elas constituíram um emaranhado de experiências compartilhadas pelos impérios atlânticos. Os aspectos comuns a essas formas de colonização foram a partida dos colonizadores da metrópole, da qual saíram por fatores religiosos, e a adoção do trabalho livre como... tudo errado. Dominação e exploração dos povos originários e o emprego sistemático do trabalho forçado dessas populações. Essa é a correta, né? Tanto os povoadores quanto os exploradores dominaram os povos originários e forçaram eles a trabalhar. Essa é a realidade. Introdução dos colônios sem interesse na ocupação demográfica. Sem interesse, gente, na ocupação? Não, né? Produção local organizada em pequenas propriedades? Também não. Falta de interesse metropolitano pela exploração comercial? Também não. Essa é a resposta correta, beleza? 14. Vamos lá, um texto aqui, né? Manifesto de Proclamação da Confederação do Equador. Olha só. O excerto apresenta trecho do manifesto divulgado pelos rebeldes da Confederação do Equador, 1824, e reage explicitamente aqui. Vamos lá, né? Brasileiros, está conhecida nossa ilusão e engano em adotarmos um sistema de governo defeituoso em sua origem e mais defeituoso em suas partes componentes. As constituições, as leis e todas as instituições humanas são feitas para os povos e não os povos para elas. Eia, pois, brasileiros, tratemos de constituirmos de um modo análogo às luzes do século em que vivemos, o sistema americano deve ser idêntico. Desprezemos instituições oligárquicas só cabidas na encanecida Europa. Então, ele reage explicitamente em 1824, né? Trecho divulgado pelos rebeldes da Confederação do Equador, 1824, reage explicitamente à dissolução da Assembleia Constituinte e à outorga de uma Constituição elaborada pelo Conselho de Estado. Por quê? Porque ele está falando contra aquelas ideias oligárquicas que parecem as monárquicas europeias, né? Ele está defendendo uma outra estrutura de vida aqui, de política. Então, essa é a resposta correta. Você bate o olho aqui já sabendo o que estava acontecendo em 1824, a questão, né, de constituinte, a gente já chega a essa questão aqui, né? Distanciamento do governo brasileiro em relação à coroa portuguesa, a política europeia do período, não foi tão distante, né? O caráter descentralizador do regime monárquico já está errado, né? De cara aqui. Ao poder exercido pelos produtores nordestinos de algodão e pelos cafeicultores paulistas, não, está deslocado, né? Aqui não tá no momento certo. A adoção de regime republicano pela Constituição, a República veio depois, né, gente? Estamos falando de outro momento, beleza? Então, A é a correta aqui. 87, talvez eu tenha pulado alguma, mas vamos nessa. O texto aqui é parte de um relato das memórias de um ex-escravizado natural de Ijebu, na atual Nigéria, trazido ao Brasil no início do século XIX. O excerto faz menção a quê? Tecidos de Ijebu. Os Ijebus vestem-se quase sempre com panos produzidos por eles próprios. São fazendas de algodão, matéria-prima que obtêm localmente. Nas famílias, as tarefas de colher algodão, fiá-lo, tecê-lo e tingi-lo estão costumeiramente a cargo das mulheres, e sabe-se ser muito grande a quantidade de tecidos manufaturados em Ijebu e dali exportados, não apenas para os países vizinhos, mas até mesmo para o Brasil, cujos navios vêm buscar em Lagos essa mercadoria tão apreciada pela gente de origem africana transplantada para aquela terra distante. As cores mais comuns, depois da branca e da azul, são a amarela, a vermelha, a carmesim e a verde. Alguns panos são de uma só cor, outros são multicoloridos. Notícias sobre o país e o povo dos Ijebus, né? Então o texto é parte de um relato de memória de um ex-escravizado, trazido ao Brasil, faz menção aqui à existência de um comércio de produtos manufaturados entre América e África. O tecido que é feito na África vem para a América, né? Vendido na América.
Prerrogativa masculina na produção de tecidos? Não, porque é das mulheres. A baixa qualidade, não. Né? A impossibilidade de acesso por africanos e afrodescendentes a produtos vindos da África, pelo contrário. É o comércio de africanos escravizados para o trabalho nas plantações de algodão. Ele não está falando disso. Né? Pelo contrário, quando menciona algodão aqui, está falando do produto, da produção total até do tecido. Né? Não parece uma coisa de escravizados. Vamos em frente? Aqui mais uma questão. Olha o Mia Couto aqui mais uma vez falando da África, muito legal. Ao relatar e comentar o episódio, o escritor moçambicano Mia Couto apresenta a África como, vamos lá, aconteceu num debate num país europeu. Da assistência, alguém me lançou a seguinte pergunta: para si, o que é ser africano? Falava-se inevitavelmente de identidade versus globalização. Respondi com uma pergunta: e para si, o que é ser europeu? O homem gaguejou. Não sabia responder, mas o interessante é que, para ele, a questão da identidade se colocava naturalmente para os africanos, não para os europeus. Ele nunca tinha colocado a questão no espelho. Recordo o episódio porque me parece que ele toca uma questão central. Quando se fala de África, de qual África estamos falando? Terá o continente africano uma essência facilmente capturável? Haverá uma substância exótica que os caçadores de identidades possam recolher como sendo a alma africana? Olha que textão. Então, ao relatar e comentar o episódio, o escritor moçambicano Mia Couto apresenta a África como uma construção histórica proporcionada pela ação humanitária dos colonizadores? Não. Resultado natural da luta dos povos do continente contra a dominação estrangeira? Não, porque não é isso que faz a África. Isso aconteceu, mas não é isso que faz a África, o que ela é. Uma região historicamente afetada por graves problemas demográficos e sanitários? Não só. Tem, mas como em todos os outros lugares. Tem na Europa também. Né? Um continente definido a partir de critérios políticos e geográficos deterministas? Tem um determinismo discutido aqui, mas não é isso. E um mosaico composto por relações econômicas, políticas e culturais instáveis? É isso. É um mosaico. Né? Qual África? É um mosaico. Tem muitas Áfricas. Né? Você pensa no Marrocos, você pensa na África do Sul, você pensa no Sudão. São coisas muito diferentes, lugares muito diferentes, com pessoas diferentes. Tá bom? E não é a África. São Áfricas, né? Enfim, vamos em frente. E a última questão aqui, última da prova, dessa prova que eu estava, né? Então vamos lá. Aqui é a música Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil no meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil pra mim. Ou abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo do congado, Brasil pra mim. Ou esse coqueiro que dá coco onde eu amarro minha rede nas noites claras de luar, Brasil pra mim. Ou ouve essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Ou este Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil pra mim. É lindo, né? Música de Ari Barroso, lançada em 1939, sua letra permite identificar temas que guardam afinidades com a política cultural do Estado Novo. Você precisa lembrar do Estado Novo, podendo se destacar. Se você lembra do Estado Novo, você vai buscar aqui, ó, o que está valorizado? Discriminação em relação a afrodescendentes? Não. Exaltação das virtudes naturais e nacionais? Pô, aqui com certeza. B. Concepção civilizatória sentada na religião católica? Não é essa a discussão. Valorização da cultura cabocla e do regionalismo? Também não. Escolha do malandro como símbolo nacional? Também não. Não aqui, tá? Exaltação das virtudes naturais e nacionais, tá bom? E aqui vemos uma prova que eu considero assim não tão difícil, tá? Pelo menos nesse ponto aqui. E desejo que você tenha se dado muito bem nessa prova. E retomo aqui que nosso desejo é que vocês tenham feito uma boa prova, que avancem para a segunda fase e que alcancem seus objetivos. Se não foi possível dessa vez, na próxima a gente deseja que tudo aconteça para você. E tem muito vestibular, muito chão pela frente. Se você puder deixar essa contribuição para a gente, de dar um like, de se inscrever, de mandar um comentário, dizer se essa aula valeu a pena, se eu falei demais, se eu exagerei, se eu estou viajando,
Cara, tudo é válido porque a gente está na luta aqui, honestamente, tentando ajudar as pessoas a enfrentar esse momento, que é um momento tão difícil, né? A gente quer ser mais uma ajuda entre tantas que existem. Então, forte abraço, até a próxima. Fiquem com as outras aulas dos meus colegas e bora para os estudos, gente. Até mais.